Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu queria enfrentar uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com esse tema dessa situação dos homens, da traição masculina ou não, ou como que homens lidam com esse conteúdo do apaixonamento por outra pessoa e tal, para desenvolver um pouco o tema do vídeo de ontem, esse aqui, e tentar pensar que sim, homens são repetidores de um certo sintoma e será que a gente tem saída para isso ou não e tal. Tá bom? Então eu vou ler aqui a pergunta para vocês. Olá, Manu e Flor. Quero agradecer o trabalho de vocês no YouTube. A terapia de casal tem me ajudado muito, principalmente a entender como funciona a cabeça dos homens, em particular, o qual compartilha a vida, risos. Mas gostaria de deixar uma questão barra angústia para vocês transmitirem suas visões. Tenho uma amiga recém-separada, o marido está perdido em sentimentos, ele é professor e diz que não está entendendo o que está sentindo, mas se interessou por uma aluna. Embora jura que nada tenha acontecido, não quer enganar ela. Não quero enganar ela, acho que a esposa, a companheira. Por esse motivo e pressão dela, ele deixou sua casa. O que mais me chamou a atenção foi que ela citou que o relacionamento deles se perdeu quando a amizade, confidencialidade, fraternidade se sobrepôs ao homem-mulher. Eles se tratavam mais como irmãos, pai e mãe, do que homem e mulher, mas toda essa cumplicidade não é essencial para um casal dar certo. Na verdade, eles são jovens ainda, não têm nem 30 anos e começaram bem cedo, ela com 13 e ele com 16. O que acham sobre isso? Beijos e obrigado. Então, vamos lá tentar pensar sobre isso? Várias coisas sobre esse assunto, mas vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro pensar quantas vezes a gente já ouviu essa narrativa, né? Do homem que se apaixona pela mulher mais jovem, né? Do cara que se apaixona pela aluna e tal. Outro dia, conversando com meu irmão, de um colega, amigo e tal, que é professor e que tem histórias desse tipo. O meu pai, que era professor universitário, se apaixonou por uma aluna do doutorado dele e por isso se separou da minha mãe, a princípio era isso, era essa história, né, de uma coisa que é arrebatadora e tal. Eu tinha 12 anos e me lembro dele me descrevendo que ele estava apaixonado e não sei o que e tal. E aí essa narrativa do apaixonamento. Eu sou uma pessoa que eu defendo a narrativa do apaixonamento, eu acho potente, eu acho que ela gera coisas, eu acho que ela modifica, ela move coisas na nossa vida, mas ela é uma narrativa um pouco falha, no sentido de que ela não leva em consideração uma série de situações de fantasias suas. Ela é meio pura, fechada, monolítica. Assim. Então, me apaixonei, é isso que está acontecendo. E porque lá nessa situação do apaixonamento você tem uma redução da sua capacidade de pensar. Realmente tem, assim, Freud já dizia isso lá atrás e a neurociência está dizendo isso agora. E tudo bem, maravilha, você para de pensar e você começa a lidar com aquilo como se você precisasse daquilo para viver, uma espécie de droga mesmo, né? De enlouquecimento, droga e tal. Mas aí, o que é que acontece? Por que esses caras, eles vão... E eu já passei por essa situação de me apaixonar e de me retirar de uma história na qual eu estava para ir para uma próxima história algumas vezes. Eu fiz algumas vezes na vida, não com alunos, porque eu nunca fui professor e tal, enfim, acho que não seria essa a minha narrativa exatamente, mas em outras situações de outra ordem. Por que os homens fazem isso, né? Por que os homens fazem isso? A gente, então, tem que entender... Então, eu primeiro dizer que eu acho que os homens não são assim. Essa situação, não acho que os homens não são desse jeito. Acho que homens, a gente está modulado para uma certa funcionamento da nossa psique masculina que leva a gente para um caminho de estupidez, de uma repetição de uma coisa de conquista, de dominação e tal. E que tem a ver muito com o que é o desejo, né? O desejo é uma fantasia por um objeto. O desejo é uma construção de uma coisa que você não pode ter. O desejo, aí você pode acreditar mais ou menos na situação edipiana clássica lá, tal, do desejo inicial lá pela mãe, essa inauguração de uma coisa que é inviável, que não pode acontecer. Pergunta, vocês acreditam na ideia do Édipo, do complexo de Édipo? Para quem conhece psicanálise, essa ideia lá dessa situação mãe e pai, que vai fundar a subjetividade, de que tem um interdito a essa relação impossível com essa mãe, né? Esse desejo por essa mãe. Simplificando muito. Vocês acham que faz sentido essa teoria ou não? É uma questão. Para mim ela é muito natural porque eu estou dentro do campo da psicanálise há muito tempo, né, nessa simbologia, ela funciona para mim, mas talvez para alguém não funcione. Mas enfim, então tem essa situação do desejo por algo que não pode ser nunca, que é o desejo pelo corpo da mãe, né, no sentido de fantasia mesmo. Não estou falando que você realmente, então vamos com calma, né? Mas o desejo, então, é essa coisa por uma coisa que não pode nunca se realizar. Então isso leva
leva a gente, especialmente eu acho, os homens nessa situação, a buscar uma outra coisa. Então, isso tem também a ver com um tema que eu quis realizar outro dia e não consegui, mas vou conseguir em breve, muito em breve, que é o tal do medo da felicidade, a impossibilidade de ser feliz, de estar em felicidade, estar em prazer, estar no gozo de estar vivendo bem, de estar bem, porque parece que você não pode estar naquele gozo, porque aquele gozo talvez estivesse ligado a esse gozo impossível que não deveria acontecer com essa mãe. Dá para entender o que eu estou falando? Aí, então, o que esses homens fazem é que eles se retiram dessa relação para uma outra relação. Por que essa situação acontece mais com homens? Porque talvez essa marca do Édipo seja mais clara, né? Talvez é uma hipótese, eu acho. A outra hipótese clara é essa função do homem como o sujeito que tem que conquistar, o sujeito que tem que marcar, e aí se a gente fosse ser mais biologista, né? O sujeito que tem que marcar assim e tal, e o sujeito que tem que trepar mais, o sujeito que tem mais produção, tem pessoas que falam isso, homens têm mais necessidade fisiológica de sexo. Eu acho isso uma bobagem, porque acho que a gente está muito afastado dessa noção fisiológica, mas enfim, acho que tem gente que poderia defender isso, de verdade. Então, homens vão buscar mais isso. Agora, por que se ele quer uma necessidade fisiológica de sexo, é porque ele não está transando mais em casa, né? Aí chegamos à história, viramos irmãos, viramos companheiros, viramos amigos e tal. Porque o desejo não conseguiu se traduzir em outras formas que não seja essa forma da fantasia por esse objeto, que é misterioso, que é ameaçador, que você tem que dominar, que você tem que conseguir controlar e submeter ao seu modelo fálico lá e tal, e colocar ele ali. E isso gera a situação do desejo de algo que não se tem, né? Deseja algo que não tem, algo que não pode ter, em certo sentido. Então, é o proibido. Por que o proibido é tão funcional? De novo, talvez por essa função do Édipo, porque é a proibição mais original. Aí, muito importante, vocês já leram Édipo, do Sófocles? Texto maravilhoso, realmente maravilhoso. Eu posso voltar a isso com calma outro dia, mas é uma tragédia grega incrível, linda. Sim, tem algumas tragédias gregas muito boas, o Édipo Rei é assim muito legal. A narrativa inteira do Édipo, que vai derivar a Antígona, que é a filha dele, muito interessante para a gente pensar os nossos tempos, o nosso desejo ainda porque ele inaugura muitas coisas. Então me digam aí se vocês já leram, se interessa esse tema, eu posso voltar a isso depois com mais calma. Mas então, essa situação da proibição, né? Então a proibição é algo que o cara vai ter que elaborar ali, ele vai de novo ir atrás da proibição, ele vai de novo ir atrás daquela coisa. E a mulher mais jovem também, então também se retira, porque fica essa confusão para o homem, muito tradicionalmente, dessa situação da companheira que vira um pouco a mãe dele, né? Ele vai se infantilizando, ela vai cuidando dele cada vez mais, e ela vira, então vocês já viram casais que se tratam como pai e filho? Desculpa, como mãe e filho? Pai e filho, como mãe e filho? É uma coisa também muito comum, então ele vai atrás dessa outra menina, né? Dessa menina que ele possa submeter à potência dele, que ele possa ter uma fala de autoridade, que ele possa ser admirado como ele gostaria de ser, que ele possa ser foda, né? Que ele possa ser incrível, que ela possa adorar o pinto dele e tal, e olhar para ele como coisa, mesmo que isso não esteja acontecendo, como talvez seja o caso aqui, essa fantasia de que esse pinto vai ser potente de novo, né? Essa fantasia de que a sua virilidade vai estar ali no máximo dela. Isso é uma fantasia totalmente masculina muito presente em função desses campos imaginários todos que a gente vai construindo para os homens. Os homens têm que ser fodas, os homens têm que ser potentes, têm que ser comedores, têm que ser sei lá o quê, tu tem que ser viris, tudo isso tem que ser o masculino, né? Que é muito terrível para os homens e que, de novo, está ligado também. Então ele tem que ser, mas ele não pode ser porque tem a castração do pai dele funcionando. O pai vai dizer, você não pode transar com a sua mãe. Então ele vai cercear essa potência. Então esse cara fica aí querendo ser potente, não conseguindo ser potente, e o objeto da menina mais jovem é um objeto que viabiliza um pouco essa potência para ele. E isso é triste, né? Isso é triste, mas isso acontece. Não sei se tem solução para ele, assim, acho que, falando que ele tem menos de 30 anos, são pessoas jovens, eu acho que ele vai gramar muito na vida. Eu passei por essa situação algumas vezes. Hoje em dia, agora que eu, muito maduro, consigo perceber quando eu vou entrando nesses rumos, quando eu começo a pensar nessas estupidezes e desse tipo de fantasia, assim, tô falando de fantasia mesmo, não falando nada concreto. E falo, lá vou eu pro sintoma. E aí, isso é fundamental, é conseguir perceber o seu sintoma, olhar para ele, a sua fantasia, como é que ela está operando e falar, não vou repetir isso, porque eu não preciso disso de novo, isso não vai me levar a lugar nenhum.
Mas isso só vai acontecer para ele com o aprendizado da vida, entendeu? E análise, e terapia, e leitura, e entendimento. E talvez seja bom para ele, mas talvez ele tenha que passar por isso, dar errado e tal. E aí tem outras duas coisas que são, porque como é que você consegue reorganizar o desejo para que ele não precise ser por esse objeto enigmático que você pode dominar? Isso é uma dúvida, realmente, para a gente pensar na vida, nas relações amorosas. Porque eu acho que a erotização, o sexo e tudo isso pode acontecer de jeitos que não estejam conectados a essa fantasia desse objeto. Como estou dizendo isso pela minha relação aqui que eu estou vivendo agora, que existe uma possível, e acho que tem muitas histórias de gente que consegue sexualizar a relação fora do campo sujeito-objeto mais clássico, assim, de dominar aquele objeto daquele jeito, né? Então, em reoperar essas fantasias que estão na gente e produzir outros campos de intimidade, de desejo, de erotização. Isso é fundamental. Produzir outros campos de erotização. Então, eu acho que a intimidade pode gerar outros campos de erótico. Não é simples, mas acho que é possível. Então, não ter medo da intimidade, falando que essa intimidade faz a gente virar irmão. Não é assim. A gente não vira irmão. Não sou irmão da Flor, a gente mora junto aqui e tal, mas a gente não é zero irmão. Assim, não é isso. Acho que não precisa ser isso. Acho que tem casamentos que você caminha tradicionalmente, caminha para isso, mas acho que não é nem irmão a situação que a gente não está falando aqui, mas eu acho que é um pouco mais de situações de parentalidade. Irmão, eu não sei que irmão é esse também, né? Porque eu tenho um irmão, mas a gente nunca teve essa intimidade da qual a gente está falando. Então, essa situação é uma. Que tipo de intimidade sexual que é possível nessas narrativas de relações longas? Essa é uma questão para se pensar, sério. A outra questão para se pensar é por que homens não conseguem se separar? Por que é tão difícil para os homens a separação? Isso é uma questão também importante para se pensar, que eu acho que é uma narrativa muito frequente também. O cara se apaixona por outra pessoa, ele começa a ter um caso e tal. Também por isso que a gente tem também tantas narrativas de homens que estão traindo, né? Porque eles não conseguem se separar. Muito difícil. De modo geral, muitas vezes você vê que uma mulher se separou no final das contas e o cara não conseguiu se separar porque ele não conseguiu abrir mão daquele projeto, daquela ideia de homem provedor e tal, que ainda está nele lá atrás, assim, porque ele não conseguiu abrir mão daquela segurança, daquele retorno à espécie de útero que foi reconfigurado, de útero materno ali, que foi reconfigurado, né, naquela relação. Então ele não gosta mais daquilo, ele não pode mais estar ali, ele não deseja mais aquilo, tem todo o problema para mim do Édipo ali acontecendo com relação a essa fantasia da mãe, mas ele não quer mais estar ali, ele não deseja mais aquilo, mas ele não pode sair porque aquilo representa esse retorno a esse confortável, a essa coisa, a esse lugar de acolhimento. Então ele não quer sair dali, ele quer uma outra coisa, então ele vai fazer essa repartição, assim, ele vai ficar ali com aquela mulher acolhendo ele, cuidando dele, mas ele vai tentar trepar com outras pessoas na rua. Isso é um clássico, né? Não, é um sintoma do machismo, totalmente é um sintoma do machismo, mas é um sintoma de como esse desejo masculino vai sendo construído dentro dessa fantasia dele, dessa proibição do que pode, do que não pode, de como que ele consegue ser potente, mas não perde a segurança dele, do acolhimento desse útero meio que materno, semi-materno, assim, semi-maternal. Faz sentido o que eu estou falando? E aí essa situação de homens que não terminam. Além do modelo masculino do provedor e tal, que também existe, né? Que também acontece. Acho que cada vez menos, mas ainda existe. Certo, gente? Digam aí o que vocês acham. O que vocês acham? Faz sentido alguma coisa disso que eu falei ou não faz sentido? Bom, espero ter ajudado. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, manda para um homem que está enfiado num sintoma dele aí, ver se ajuda o cara. Leiam os comentários, comentem, leiam os comentários, são muito interessantes. E é isso. Curtam o vídeo também é importante pro algoritmo, para mim também. Amanhã a gente está de volta com mais uma pergunta, mais uma questão e a gente segue elaborando a vida, pensando as coisas e tentando pensar os nossos sintomas para não cair neles todas as vezes da mesma maneira. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigado.